Olá, muito obrigado a todos vocês que acompanham o ensinamento da Seitonê, também aqui pelo canal do YouTube da Seitonê, que é o Jornada da Vida. E que tal, desde já, você sempre compartilhar aí as atividades da Seitonê disponível aqui no YouTube, para que mais e mais pessoas, então, tenham contato com o ensinamento da Seitonê. E hoje, no Jornada da Vida, nós vamos aprender que é possível sair de uma depressão profunda. Tem tantas pessoas sofrendo por causa da depressão. E não só a depressão, como sair de uma situação econômica complicada e prosperar na vida, e ainda mais, viu? Se livrar do pânico total. E hoje a nossa convidada aqui do programa Jornada da Vida, uma preleitora maravilhosa que mora em Xanxerê, município do estado de Santa Catarina, que é a preleitora Sandra Regina Garcia Monteiro de Paula. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vinda, Sandra. Olá, preleitorene, muito obrigado. Feliz de estar aqui. Muito obrigado. Como que vai a senhora? Eu estou muito bem, graças a Deus, preleitor, muito bem. Mas que bom estar com a senhora aqui no Jornada da Vida. Eu também estou muito feliz por estar aqui, preleitor, muito feliz. Que bom. Antes de falar para a gente como a senhora saiu da depressão, como prosperou na vida, como se livrou do pânico total aí, como que a senhora conheceu o ensinamento da Seitonê, preleitora Sandra? Assim, eu às vezes leio em algum livro, em alguma revista, que às vezes as pessoas entram no ensinamento só por conhecimento, né? Eu, infelizmente, ou digo assim, felizmente, e agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ter entrado no ensinamento no pior momento da minha vida. Eu sou paulistana, fui criada na cidade de São Paulo, nasci no bairro do Ipiranga, e por uma questão assim de vontade de vencer na vida, eu e meu marido sempre fomos empregados, né? Funcionários de empresas, decidimos montar uma empresa e fomos convidados para vir morar em Xanxerê. Só que éramos bem jovens, né? Mais jovens, né, preleitor? Tínhamos 4 filhos pequenininhos, a minha filha maior tinha 4 aninhos de idade, eu tinha a outra de 2 aninhos, e eu tinha gêmeos, eu tenho ainda, né? Mas eles tinham 1 aninho. E viemos para cá. Nunca pensamos que num outro estado os costumes seriam diferentes, a vida seria diferente. Estávamos acostumados com uma cidade grande, completamente com costumes diferentes de cidade pequena. Quando eu vim morar aqui, a minha cidade era menor do que o bairro que eu nasci. Então, para o senhor ter uma ideia das diferenças que eu precisei enfrentar. E quando cheguei aqui, logicamente, não conhecia a Seitonê, que se fosse hoje, seria completamente diferente. Agradeceria já a oportunidade que eu tive. Não, reclamava de tudo, só via as coisas negativas da cidade, mas não é que existiam as coisas negativas, elas estavam dentro de mim. E eu não conseguia ver a beleza que é essa cidade. E aí, o que acaba acontecendo? Quando a gente está insatisfeito com a vida, insatisfeito com tudo, a gente acaba adoecendo, né? Por quê? É um castigo de Deus? Não, hoje eu vejo que não foi um castigo de Deus, que foi uma oportunidade, mas na época eu nem lembrava que existia Deus, tá? E não existia nada para mim, só existiam as reclamações. Adoeci, tive a depressão profunda, procurei um médico, eu com meus 4 filhinhos pequenos. A minha sorte é que eu sempre tive um marido maravilhoso, sou casada há 44 anos, com essa mesma pessoa abençoada, agradeço ele a todos os momentos da minha vida. E quando vi, estava doente. Aí, de madrugada, passava mal com síndrome do pânico. Eu espero que muitas pessoas que vão assistir isso nunca tiveram essa sensação. É uma sensação horrível. E eu corria para o hospital, e ela tinha um médico que ele sempre me atendia com todo carinho, me atendia e mandava eu ir para casa, e me medicava, e essas coisas. Isso foi muito tempo, até que eu acho que chegou um dia, porque eu só tinha o síndrome do pânico à noite. Não sei se durante o dia, não, porque eu não dormia mais, preleitor.
eu não dormia porque eu tinha medo de morrer. Então, eu tinha que ficar acordada, então eu velava os meus filhos. Eu ficava ao redor da caminha deles quase a noite inteira. Eu levantava e ia ver, porque eu pensava, se eu dormir, eu vou morrer, e eu não vou mais ver meus filhos. E os meus filhos eram o meu maior tesouro, que era tudo que eu queria ter na vida, uma família grande. E hoje eu tenho uma família grande, né? E na época também eu tinha. Então, eu não podia morrer, eu não podia. Eu tinha que enfrentar aquilo. Só que eu Sandra, o lado errado para o eleitor. tá. Foi exatamente nessa época que a Sentinela entrou na tua vida? Foi quando, o senhor não vai acreditar, esse médico enviado por Deus não sabia a religião dele, nem sei, porque ele já partiu para o mundo espiritual. Ele me disse assim, eu não tenho mais o que fazer por você. Assim mesmo as palavras, você está no fundo do poço, só procure uma religião. Procure uma religião. O médico mandou procurar uma religião. Foi quando eu lembrei de uma pessoa que eu ia na floricultura dela e ela sempre me oferecia, me convidava para ir numa reunião. Hoje, depois, né, que entrei na Seitonoye, vi que ela é uma das pioneiras da minha regional, né, e da Associação de Xanxerê, e ela também é preletora, uma preletora pioneira nossa, a preletora Ria Furlan. E ela sempre me convidava. E eu cheguei numa segunda-feira, numa noite de janeiro, que eu não trabalhava mais, eu não saía de casa, eu não dirigia, porque eu tinha medo de tudo. E eu fui na reunião. Ali fui bem acolhida, senti... fiquei um pouquinho apavorada com um canto evocativo em japonês, né? Hoje é lindo demais, né? Eu falei, meu Deus, aonde eu estou aqui, né? Não é da minha época. Não é nem da minha. E aí o canto evocativo em japonês, ouvi aquilo ali, e só que assim, preletor, aquela paz lá dentro da associação, o hino maravilhoso, o hino Nunca Mais Vou Esquecer, Deusas do Amor, levei para a minha vida, tá? E o preletor não lembro quem era e nem o nome da palestra, só lembro o que me curou. Diga palavras positivas. Vamos fazer palavras positivas. Ponha na sua mente, ele dizia assim, sou alegre, sou feliz, sou próspero, sou harmonioso. Ele dizia isso. Para mim, nada disso importava. Ser alegre, ser feliz, só queria ser saudável. Só isso que eu precisava ser. Porque eu, no fundo da minha alma, hoje eu já mudo o meu sentimento, vi que era isso que Deus queria de mim. Que eu entendesse que eu era filha de Deus e que eu já tinha saúde, que eu não precisava de nada. Naquela noite, eu já não dirigia, não entrava na chuva para eu tomar banho para o leitor. É muito triste falar isso. Eu esperava o meu marido para ele ficar perto de mim no chuveiro, porque eu tinha medo da água que corria, para ver o grau de profundidade que eu estava. Mas naquela noite, preletor, quando eu saí da associação, meu marido estava no portão me esperando, porque eu já fazia tempo que eu não saía de carro, muito menos de noite, porque eu tinha medo do sereno, tá? O sereno ia me prejudicar. E eu falei para o meu marido, falou, gostou? Eu falei, gostei, eu vou te contar. E nós fomos caminhar na rua da minha casa, eu contando para ele o que eu tinha visto. E a partir daquele momento, preletor, toda segunda-feira, era o meu compromisso a Seitonoye. Era na minha cidade, o compromisso a reunião é na segunda-feira. Então, toda segunda-feira, o meu compromisso era lá. E eu ia feliz. E a partir daquele dia, eu nunca mais deixei a Seitonoye. E ali, todos os dias, eu dizia, sou saudável. Tanto é, preletor, vou contar uma coisa para o senhor, que às vezes eu até acho graça. Conta aí, só entre nós mesmo, pode contar. Então tá bom, naquela noite, umas noites ali, me deu a crise do pânico. Mas eu lembrei o que o preletor disse, o que eu ouvi. Eu fui no outro banheiro, não do meu quarto, no outro, fechei a porta. E porque o preletor disse, se olhe no espelho e diga o que você quer. Fala palavras positivas para você, o preletor disse. E eu fui no banheiro, olhei no espelho e dizia para mim, sou saudável, sou saudável, sou saudável.
o marido que tem problema de surdez ouviu a minha voz e veio no banheiro. Abriu a porta e disse: o que foi? Eu disse: não foi nada, eu só estou dizendo que eu estou saudável. Ele falou: então continua. Fechou a porta. E a partir daquele momento, preletor, eu aprendi o valor da nossa palavra. E eu dizia isso noite e dia. Cada vez que me vinha o síndrome do pânico, o medo de morrer, o medo de adoecer, eu dizia: sou saudável, sou saudável, sou saudável. Doutora Sandra, esse período de pânico, quanto tempo durou? Desde que eu adoeci, uns 3 anos. Uns 3 anos, preletor. Eu emagreci tanto que eu parecia uma... Eu nem vou dizer. Tão magra porque eu não comia, porque eu tinha medo da comida, né? Eu tinha medo de tudo, preletor. Tinha medo de beber água. Então, e depois disso, eu fui... cada vez que eu ia fazendo uma alimentação, eu lembrava do que eu aprendia na minha segunda-feira na minha associação. Eu nunca fui de perguntar para preletor o que eu tinha que fazer. Eu ouvia relatos que nem esse que eu estou falando da minha vida, dessa jornada da minha vida, e pôr em prática aquilo ali que aquela pessoa fez e deu certo para ela. Se deu certo para ela, vai dar certo para mim. E eu pôr em prática, agradecia. Passamos dificuldades, depois disso, nunca mais larguei a Seitianoye. Sempre fui nas reuniões. E o que assim, aprendi a agradecer. A gente não sabe, eu nem sabia o que era o agradecer. O agradecer vai muito mais além da palavra muito obrigado. O agradecer vem dentro de nós. E eu fui aprendendo isso, preletor. O agradecer. Na época, passamos dificuldade financeira, porque começamos um negócio que não tinha na região, então foi muito difícil tudo. E passamos de muita dificuldade financeira, mas aí vem a Seitianoye outra vez na minha vida, ensinando para eu agradecer o que eu já tinha, não o que me faltava. Porque esse sentimento de gratidão que a gente às vezes pensa que tem, é aquilo ali, agradecer. E quantas vezes nós agradecemos somente coisas grandes? Eu ganho um carro, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas eu esqueço, às vezes, de agradecer o ar, a água que eu bebo, a possibilidade de ir ao mercado caminhando. São pequenas coisas que a gente aprende dentro da Seitianoye. Quando eu vim morar em Xanxerê, preletor, meus filhos, que são os nenê, que hoje tem 36 anos, né? Eles diziam assim, só tinham 2 roupinhas boas para sair. O resto era todas umas roupas muito simplesinhas. Muito, muito. E eu abria aquelas gavetas, só tinha aquelas roupinhas. E eu aprendi na Seitianoye, em reuniões de mães. Agradeça. Agradeça. E eu agradeci aquela roupa. Hoje, até pouco tempo, um desses meninos morava aqui comigo. E eu vi o armário dele repleto de roupas. E eu dizia: muito obrigado. De 2, se transformou em tudo isso aqui. Né? Então, o agradecimento que eu aprendi na Seitianoye, eu digo sempre, eu tenho 3 amores da minha vida. Né? Que é Deus, a minha família e a Seitianoye. Então, é uma gratidão que nunca vai se apagar da minha vida, porque eu aprendi tudo aqui. Quando entrei na Seitianoye, preletor, eu nem sabia que existiam antepassados. Eu nem sabia que existiam antepassados. Eu nem li a sutra, porque falava no final da sutra do casulo. E aí vem, numa reunião, a gente aprender a gratidão que nós temos que ter aos antepassados. Aí a sua vida muda. Viu, Regina? Eu queria ver com a senhora também, porque nos dias de hoje tem muitas pessoas passando por dificuldade devido à depressão. E tem pessoas que acabam indo para o extremo, né? E acabam tirando sua própria vida por causa da depressão. E você sofreu também da depressão. E de que maneira, então, a Seitianoye colaborou para que, então, essa depressão, que nunca foi sua, na verdade, né? Desaparecesse?
eu vejo muita gente, né, eleitor, às vezes questionando alguma coisa. Hoje em dia nós temos uma abertura tão grande pela internet e muitas vezes as pessoas perdem tempo questionando, querendo saber quem. Então, quando eu entrei na Seitonoye, eu não questionei nada. Eu não queria saber de onde surgiu aquelas palavras, quem escreveu aquelas palavras, por que escreveu. Eu simplesmente vi que aquelas palavras serviam para o momento que eu estava passando. Então, esse foi o significado maior que eu acho que eu fiquei na Seitonoye. Eu via que muitas vezes as coisas que eu li em algum livro, em alguma revista, às vezes eu até não entendia, então não aceitava, mas eu não questionava aquilo ali. Eu simplesmente via o que me dava certo. Eu agradecer, né? Eu falar palavras positivas, deixar de reclamar, ver as coisas boas que a vida me proporciona, que são muitas coisas boas que ela me proporciona. Então, isso é que eu via que era melhor para o eleitor. Fora disso, eu não questionava mais nada. E a depressão em si, quando a senhora deu por conta, já tinha Eu ido? nem lembrava mais que tinha depressão. Quando eu me dei por si para eleitor, eu não lembrava que eu tive depressão. Mudou completamente a minha vida. Sabe por quê também, preletor? Às vezes a gente fica muito acomodado onde a gente está. A gente recebe e esquece de doar. E quando eu comecei na Seitonoye, logo eu fui convidada para fazer alguma atividade dentro da minha associação. Aí eu não pensei mais na minha doença. Eu fui ser útil. E quando a gente é útil para o próximo, a gente aprende. E dali fui. Tudo que me convidavam para eu fazer dentro da minha associação, eu ia. Então, num instantinho, me convidaram para ser tesoureira da associação. Acho que não era nem núcleo, não me lembro. Preletor era como se eu fosse a ministra da economia. Eu me sentia muito valorizada, então me dava o melhor. E quando a gente se dá o melhor, as coisas ruins da nossa vida, elas vão embora, porque elas só permanecem quando eu fico acreditando nelas e pontuando cada uma delas. E ali eu aprendi que eu não digo assim, sentei e alguém falou, é assim que você tem que fazer. Não. O preletor falou, eu li nos livros e nas revistas e pus em prática na minha vida. Porque muitas vezes a pessoa fala assim para o preletor, eu estou passando por essa situação, qual o livro que a senhora me orienta? E eu aprendi assim, eu falo, olha, não tem muitos livros na Seitonoye, tem pouquinho, você leia todos. Tem poucos? Tem mais de 400, mas você lê todos e você vai ver, você vai achar a situação. A pessoa ri. Lógico que depois a gente orienta num livro, mas eu sempre falo, não fique procurando só a causa daquilo ali. Quando a gente procura a causa, a gente não se liberta. Então, exatamente, fica pegado às coisas, né? Fica pegado àquilo ali, fica procurando no livro. O preletor falou aquilo, leia o livro, abra o livro. Preletor, o que eu aprendi dentro da minha vida, o que eu cresci como ser humano, como mãe, como esposa, como empresária que fui durante muitos anos, foi nesse livro aqui, ó. A Verdade em Orações, volume 1. Volume 2 também eu amo de paixão, mas o volume 1, ele abriu os caminhos da minha vida. Porque tudo que o mestre fala aqui nesse livro, eu não sei se vai ser muita presunção minha, mas eu acredito que ele escreveu só para mim. Quando ele diz, você é filha de Deus, a dificuldade não existe, né? Você é luz. Cada oração, ele afirma uma coisa para você. Então, eu procurei ajuda na minha vida, nas leituras da Seitonoye. Ok. Sandra Regina, tem um outro item que você já deu umas pinceladas aí para a gente, né? Passou não só o problema do pânico, do medo, não só o problema da depressão, mas você superou também uma dificuldade, fenomenicamente falando, financeira, e hoje é uma pessoa estável, feliz, saudável. De que maneira o ensinamento da Seitonoye e o que você fez
para que, então, entre aspas, né, saísse de uma situação econômica de dificuldade e hoje está aí feliz da vida, tem tudo que precisa. Fala para a gente, por favor. Professor, passando muita dificuldade. Trabalhava amanhã para comer hoje. Trabalhava amanhã, tá? Para comer hoje, um modo de dizer. Foi já antecipava, difícil. já, né? Já. Recebi adiantado, né? Recebi adiantado. Foi muito difícil a nossa vida, muito. Financeiramente, ainda bem que, graças a Deus, nós sempre tivemos pais, meus sogros na parte financeira sempre puderam nos ajudar mais e sempre nos ajudaram. Mas dentro do movimento da Seitonoye, eu colocava em prática, professor, o que realmente eu aprendi. O que você realmente aprendeu? Agradeça. Então, hoje já são diferentes as formas de passar, mas naquela época falavam os preletores, faça um caderno com a concretização dos seus desejos. Isso também está no livro Minhas Orações. O que você quer realmente que aconteça para você? Se for um desejo sincero, Deus vai fazer com que aconteça aquilo ali. E naquela época eu escrevi as dívidas, porque nós tínhamos dívidas, professor, que a gente nem atendia o telefone de tantas dívidas que a gente tinha. A gente sabia que não era cliente que ia ligar, era devedor, era pessoa cobrando, era cobrador. E era um horror. E eu coloquei, me lembro muito bem que coloquei que nós tínhamos quitado as dívidas com essas empresas grandes que nós devíamos. Porque sem material, nós não conseguimos trabalhar. A dívida nossa era muito grande. Então, eu colocava ali, obrigado, Deus, já conseguimos acertar, já conseguimos pagar a dívida daquela empresa, colocava o nome da empresa, colocava o valor. E numa das maiores empresas que nós trabalhávamos, comprávamos materiais, me lembro até hoje, preletor, o meu marido discutiu com o gerente de lá. Então, a situação para nós piorou. E aí, lembrei da Seitonoye, lembrei da harmonia que nós temos que ter na nossa mente. E ali agradecia mais ainda. Preletor, me lembro como se fosse hoje. O gerente ligou, eu atendi, e eu disse que eu queria pagar. Eu não tinha dinheiro. Mas eu falei com toda a convicção, eu quero lhe pagar. Ele falou, então vou dividir essa sua dívida em tantas parcelas. Na época era cheque, né? Não é Pix, né? E ele falou, e eu aguardo você. Eu fiz os cheques, fui para São Paulo, que a minha sogra morava lá na época, fomos para São Paulo, entreguei em mãos os cheques predatados, um monte de cheque preletor. Não era um cheque, eram vários cheques predatados e sem dinheiro para pagar, tá? Mas eu tinha convicção de que eu ia pagar. Eu tinha certeza que eu ia pagar. Daquele dia em diante, quando eu demonstrei interesse a pagar, deixei de pôr a culpa no fornecedor, né? Porque a gente põe sempre a culpa no outro, começou a entrar serviço e nós liquidamos a dívida. E assim eu faço. Outra coisa importante que foi na minha vida, quando o meu filho, esse que toma conta da nossa empresa junto com o meu marido, se formou em administração. Eu trabalhava na empresa. Ele é um jovem administrador, formado, cheio de boas ideias. E eu, um pouquinho ultrapassada já, né? Com as ideias de administração, de crescimento. E aí um dia falei, não, a minha missão aqui acabou. Agora eu vou dar para esse filho. Mas a primeira coisa que eu dei para ele foi o quê? O boleto da missão sagrada, preletor. O boleto da missão sagrada que eu disse. Esse boleto da missão sagrada não é para ficar junto com os outros boletos. É para você deixar bem facilzinho na sua mesa. E cada vez que você for fazer o pagamento, agradecer as bênçãos. Não espere vencer. Não tem vencimento para Deus. É o seu amor. Até hoje, ele contribui com a missão sagrada da nossa família, com todo o amor. E se acaso o preletor atrasa o boleto em chegar, ele fala, mãe, não chegou ainda o papel da Seitonoye. Olha, esse sentimento de amor que meu filho entendeu, que não é valor, é amor que nós estamos dando,
para o benefício de muitas pessoas, me ajudou também, professor, muito a prosperar na nossa empresa. De uma importância enorme, né? Que é a gratidão, a retribuição a Deus por tantos benefícios, né? No nosso caso, na Seitonoye, através da missão sagrada. Só para voltar um pouquinho, reitora Sandra Regina, o primeiro contato com o ensinamento da Seitonoye foi através de uma revista ou foi nessa floricultura? Veja como é engraçado, preletor, como tudo já está no mundo de Deus. Eu tenho uma irmã que passou por uma fase muito difícil há 40 anos atrás. E ela procurou a Seitonoye. Ela de São Paulo procurou no Jabaquara, a Seitonoye. Lá fizeram orientação e as coisas normais, quando a gente vai a primeira vez, orienta e tal. E pediram para e ofereceram a ela a assinatura de uma revista. Só que na época ela não tinha dinheiro. Aí ela veio para mim e falou, Sandra, eu queria essa assinatura dessa revista, mas eu não tenho dinheiro. Ela não tinha o dinheiro. E eu falei, não, faz uma para mim e uma para você. E eu paguei. E acabou. E vinha na minha casa. Na época, eu era recém-casada, não tinha filhos, morava em São Bernardo do Campo. E vinha as revistas e eu folheava. Até pouco tempo, até se eu procurar para leitor, ainda tem algumas dessas, tá? E li aquela revista pequenininha da Mulher Feliz, e sempre ali, da Pomba Branca, hoje a Mulher Feliz, da Pomba Branca, e lia e ficava maravilhada, mas deixava de lado. Não, nunca me importei. Então, a Seitonoye, eu conheci a Seitonoye através dessa assinatura que eu fiz. Mas eu aproveitei a Seitonoye, aproveitei realmente quando eu entrei em depressão. Então, eu vejo assim, né, preletor? As dificuldades que a gente passa, quando a gente percebe que é só para o nosso crescimento, elas se tornam tão pequenininhas que elas desaparecem, né? E eu não, eu esperei acontecer, porque se naquela época, 40 anos atrás, eu tivesse aproveitado, ido lá no Jabaquara, que eu já morava ali, né? Não, eu esperei. Mas eu digo para o senhor o seguinte, preletor, a minha missão era aqui. Foi aqui o meu crescimento. É aqui que eu aprendi a valorizar todas as pessoas, independente de quem são, independente do que foram. Hoje eu tenho maior gratidão a essa cidade que me acolheu, acolhe meus 4 filhos. Daqui eu formei 4 filhos maravilhosos. Só tem um que mora comigo hoje, né? Ô, Sandra, se não fosse a Seitonoye, como? Preto. Se não fosse a Seitonoye, eu tenho certeza que eu não estava tendo a honra de conversar com o senhor. Porque eu estava já no fim da minha vida. Eu passei 2 anos, preletor, da minha vida, sem saber o que era um abraço de um marido. Não porque ele não queria me dar, porque eu não queria, tinha medo até de abraçar o marido. Então, hoje, quando eu falo que eu tenho o melhor marido do mundo, às vezes as pessoas até sorriem, porque não entendem o que eu quero dizer. Mas eu sei que era aquele marido que, mesmo sem ele ter uma esposa, ele estava ali do meu lado. E nesses 44 anos, preletor, ele sempre esteve do meu lado. Já assumi cargos dentro da minha associação e ele sempre me orientou. Ele nunca me podou. Ele diz para mim, isso te faz feliz. E é isso que eu quero te ver, feliz. E isso eu aprendi, preletor, a amar, a respeitar, também dentro da Seitonoye. Porque antes eu só amava. E hoje eu valorizo o amor que ele tem por mim. Dentre esses anos de Seitonoye, o que mais te marcou na Seitonoye, Sandra? Meu Deus, foram tantas coisas boas que já me marcaram na Seitonoye, preletor. Uma delas, assim, a oportunidade da gente ver tantas pessoas felizes. A oportunidade de você poder ajudar aonde você estiver. A oportunidade de quando você vai num lugar, a pessoa diz para você, meu Deus, você é diferente. O que você é evangélica? Você da onde que você, o que você faz? Eu digo, eu não faço nada. Eu leio as coisas boas
e procuro viver essas coisas boas. Isso é essa oportunidade que a Seite Onoye nos dá. A oportunidade, preletor, que até hoje, há muitos anos atrás, fizemos um trabalho na nossa cidade, juntamente com a prefeitura, sobre a pequena vida. Era um trabalho grandioso. Eu já fui uma vez no mercado e uma senhorinha falou para mim, eu lembro de você quando você falava do aborto. E eu fiquei pensando, onde? Na prefeitura. E eu pensei, meu Deus, na prefeitura? Quantos anos nós não vamos na prefeitura falar? E aí ela disse, quando a minha filha estava grávida, e a gente ia lá e você falava sobre o aborto, sobre as mãezinhas. Então, preletor, é isso que a Seite Onoye me deu essa oportunidade. Útil ao maior número possível de pessoas, da forma que eu aprendi passar esse ensinamento. Porque não tem um ser humano que mereça ser feliz, doente, passar dificuldade, desde que ele se conscientiza da grandiosidade que ele tem dentro dele. E todos nós somos iguais perante Deus. Então, nós conseguimos atingir os nossos objetivos e metas. A Seite Onoye mudou a minha vida, mudou da minha família, mudou de todos ao meu redor. Hoje, essa minha irmã que me ofereceu uma revista, eu que falo para ela. Quando ela acorda não bem, eu digo para ela, acorde alegremente, sorria alegremente, sorria logo cedo. Quando você sorri logo cedo, tudo na sua vida vai ser bom. Preletor, se eu tivesse que pagar financeiramente a Seite Onoye, não teria valor. Porque os benefícios que ela traz para mim, para minha família, para as pessoas ao meu redor, são imensos. Então, é uma gratidão imensa. A cada dia que a gente ouve, eu comentei com o senhor sobre o seu livro, né? O sucesso nunca dorme, né? O senhor brinca ali que diz, né? Que quem dorme é você, não o sucesso, né? E ali a gente aprende, em todos os livros, né? De todos os mestres, de todos os autores, os preletores que dão, mestre Masaharu Taniguchi, todos têm uma mensagem para nós. Eu nunca procuro para o leitor, eu abro o livro que eu, muitas vezes, fazendo a faxina da minha casa, e eu sempre encontro uma resposta para aquilo que está no meu coração. Maravilha, preletora Regina. O nosso tempo acabou, infelizmente. Infelizmente, preletor. Mas que bom ouvi-la. Muito obrigado pelas orientações aí, por esse exemplo maravilhoso de superação. E com certeza a senhora vai ajudar muitas pessoas também, com uma receita tão simples, né? Falar das coisas boas, né? Ver as partes positivas das pessoas, coisas de fatos, e ser útil ao próximo. Obrigado, preletora. Deus abençoe a senhora, o esposo, a família toda, viu? Muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos que acompanham Jornada da Vida. E, por favor, compartilhe não só o Jornada da Vida, mas compartilhe os vídeos da Seite Onoye que estão aqui no YouTube, para que mais e mais pessoas possam experimentar dias de felicidade, como acabamos de ouvir agora da preletora Sandra Regina. Muito obrigado a todos. Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. O presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180.
Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!